é O Quarto de Guerra. É um filme que ficou muito, muito conhecido, muito já assistido, já algumas partes sempre aparecem para você no store às vezes reels de alguma rede social, porque ele é muito conhecido. E a história desse filme, nós vimos aí no trailer, é a história de você vê na foto aqui, uma mulher que ela está desiludida com o seu casamento, e ela conhece uma mulher chamada a Dona Clara, que é uma mulher que ajuda ela a lutar nas batalhas espirituais. Então o filme vai falar bastante sobre a oração, sobre a fé, e nós vamos aqui hoje comentar algumas lições práticas para a nossa vida. Eu vou deixar sempre um versículo para memorizar. É certo que o filme tem vários versículos, eu vou citar alguns na pregação, mas eu quero deixar aqui para nós o texto que Jesus falou sobre a oração. Eu queria convidar a lermos juntos o texto de Mateus capítulo 6, versículo 6, vamos ler juntos? Mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa, né? Então Jesus Cristo está falando isso para nós, né? Para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e a gente orar a Deus. Bom, o filme mostra um casamento em crise, Elizabeth e o Tony. Essa cena que está aí na tela, é logo no início do filme. Chega o marido em casa, e ele nem dá um bom dia, ele não dá um abraço, ele não dá um beijo, ele já chega estressado, e você vê que o clima daquela família está tenso, o clima está pesado. Ele chega em casa arrogante, ele chega em casa desprezando a esposa, a filha. Quem tirou o dinheiro? Por que você tirou o dinheiro da nossa conta? Você tirou o dinheiro para ajudar a sua irmã? Aí ela fala, mas o dinheiro também é meu, eu posso também usar. Mas eu ganho mais. Então você vê que ali não está, os critérios financeiros estão sendo medidos ali, há uma disputa, quem ganha mais, quem guarda mais dinheiro. Não é uma união de uma só carne, de uma caminhada financeira conjunta, há uma disputa ali financeira. Então você vê que algo não está certo naquele casamento. E a Elizabeth, que está com seu casamento em crise, ela vai conhecer uma senhora chamada Dona Clara, e essa senhora está vendendo o seu imóvel, e ela se aproxima então da Elizabeth. Só que a Dona Clara é um exemplo de uma mulher de fé, de uma mulher de oração, e ela não está apenas interessada em negócios financeiros, ela aproveita todas as circunstâncias para falar de Jesus. Ela aproveita as circunstâncias para falar de Jesus. E Dona Clara pergunta para ela assim, você vai na igreja? E ela sente assim um pouco de insegurança na resposta, e a Dona Clara fala assim para ela, como são as suas orações? As suas orações são quentes ou frias? Veja que ela começa a entrar na vida pessoal, espiritual da Elizabeth. E a Elizabeth fala, minhas orações estão meio mornas. Aí ela vai lá, pega 2 xícaras de café e dá um café para
Elizabeth. A Elizabeth toma, vê um café morno, e ela diz: nossa, que café morno. E a dona Clara diz: pois é, ninguém gosta de tomar café morno, e Deus também não gosta de pessoas mornas. Tem um texto na Bíblia, em Apocalipse, que Deus fala lá, Jesus fala que o problema de uma igreja determinada é porque ela não era nem fria e nem quente, mas ela era morna, e por ela ser morna, Deus iria vomitar da sua boca. Aqui já cabe uma lição para nós. Você é uma pessoa morna na fé? O que é uma pessoa morna? É uma pessoa que ela não é nem quente e nem fria. É uma pessoa que não está decidida que lado está. Vocês já viram falar do crente IBGE? Essa é uma novidade que eu ouvi esses dias, achei interessante. Crente IBGE, né? O que é o crente IBGE? Qual a sua religião? Católico ou evangélico, mas não é praticante, é o de IBGE. Hoje não tenho nada para fazer, vou na igreja. Não tem nada para fazer hoje. Como se a igreja fosse assim, não é uma prioridade. É o se sobrar, ou se não tem o que fazer, vou na igreja. A pessoa não ora, não lê a Bíblia na semana, não ouve louvores, ouve músicas mundanas. Então você percebe, a pessoa qual a religião dela? É evangélica? Sim, mas é morna, não é uma pessoa quente, fervorosa, ativa, e isso é um grande perigo. Se você for um cristão morno, Apocalipse fala que o Senhor está a ponto de vomitar-te da sua boca. Então você tem que escolher, ou você é quente, ou você é frio, mas o morno não está certo, mornidão espiritual. E assim o filme se desenrola com essa mulher que está morna, que precisa despertar, que precisa acordar na fé, sair dessa frieza, mornidão espiritual. E quando ela está vendendo a casa, ela fala assim: tenho um cômodo preferido nessa casa. E às vezes a gente, imagine se alguém falasse para nós assim: eu tenho um cômodo. O que é cômodo? Um ambiente, um quarto. Tem um cômodo. A gente às vezes fica pensando assim: deve ser um lugar confortável, deve ser um lugar que tem uma televisão de tantas polegadas, mas não. A dona Clara, o seu cômodo preferido era o seu closet, lugar onde guarda sapato, guarda roupa. E ali ela mostra o seu closet, onde tem orações na parede, uma espécie de mural espiritual falando as batalhas vencidas, as respostas de oração. E a dona Clara então quer despertar na Elizabeth uma guerreira espiritual adormecida. Ela quer incentivar a Elizabeth a lutar com as armas espirituais. Não é lutar contra o seu cônjuge, lutar gritando, discutindo, mas lutar com os joelhos dobrados. A dona Clara diz: você é uma guerreira, mas precisa ser despertada. E nisso você vai vendo o contexto da família. A filhinha dela, a pequena Daniele, sente o problema dos pais, sente que aquela família está passando por um problema, uma dificuldade, e uma amiguinha dela vai na casa dela, e ela fala assim: eu posso morar na sua casa? Por quê? Porque talvez a casa dela é um ambiente pesado, é um ambiente de brigas constantes, e às vezes você não imagina quanto as crianças sentem, quanto elas sentem
o ambiente, a família, que um divórcio, que uma briga não afeta somente os pais, mas afeta as crianças. Então o filme mostra que as crianças estão ali presentes e sofrem numa família que está em desacordo, numa família que está em guerra, numa família que está lutando com as armas erradas. E ela decide transformar o seu próprio closet, o seu próprio quarto de guerra. Ela chega em casa, ela tira os sapatos do seu armário, ela tira as roupas do seu armário, e ela começa então a praticar, escrever na parede os versículos, escrever as orações. E a dona Clara diz assim para ela: o seu trabalho não é corrigir o seu marido, o seu trabalho é orar por ele. Seu trabalho não é corrigir, é orar. Uma vez eu vi um pastor falando uma ilustração. Não sei se você já viu aquela ideia de pega um copo de água, põe em cima do seu televisor, vamos abençoar essa água. Isso aí, meus irmãos, não é cristianismo, não é nada, isso aí mais para mandiga do que para a Bíblia. Então esse pastor ele diz assim: mulher, você vai deixar o copo de água abençoado na sua casa, aí quando seu marido chegar, se tiver com raiva, você toma um copo de água, aí quando você quiser xingar ele, você dá um gole de água. Eu achei que é melhor do que deixar em cima da televisão, né, o copo da água. A ideia das críticas, das brigas, das acusações, que só vai deteriorando ainda mais. E ela aprende então que ela tem que orar. Dona Clara diz: seu trabalho é orar por ele. E ela então começa a vivenciar o seu quarto de guerra, o seu quarto de oração. A dona Clara fala para ela: quando eu comecei a orar, 10 minutos era difícil para mim, 10 minutos era uma eternidade, mas agora ela diz: eu tenho dificuldade de parar de orar. Então ela vai mostrando para Elizabeth, a dona Clara, essa mentora espiritual, vai mostrando que ela tem que começar no berçário da fé e crescer em fé, em oração, e aprender a orar, que não é uma coisa fácil no começo. Se aqui alguém for hoje despertado à oração, não pense que amanhã você vai falar: nossa, orei 5 horas seguidas. Não, você começa orando 1 minuto, depois você começa orando 5, depois você começa orando de manhã e à tarde na hora do almoço de novo, à noite antes de dormir. Então você vai começando a criar um hábito de falar com Deus, de orar. Tudo é hábito, não é uma coisa fácil, nem simples. E aí eu faço uma segunda reflexão: você tem o seu lugar de oração? Você tem o seu closet? Você tem o seu quarto de guerra? Aí você fala: pastor, mas lá na minha casa não tenho assim um cômodo. Não tem problema, pode ser a mesa da cozinha, pode ser a mesa do escritório, pode ser o sofá da sala, mas é o que está no coração, de você começar o seu dia orando pela sua família, orando pelos seus filhos, orando por alguma causa, ou por alguém que está precisando da nossa oração, alguém enfermo. Então, tem que colocar como prioridade a oração. Você tem que já falar: isso é minha prioridade. É que nem academia, né? Você fala assim: vou começar a academia. Você não tem dia que não tem vontade de ir, mas você tem que criar o hábito. E a mesma coisa com a oração, você tem que criar o hábito. Todo dia de manhã, vai indo para o serviço de carro, vai orando.
coloca louvores lá no carro. Inclusive, nós estamos com uma playlist da igreja para liberar para vocês no grupo de avisos da igreja, que é uma playlist que nós fizemos com as canções da pasta de cânticos da igreja, da célula. Tem 204 canções. Nós vamos liberar essa playlist amanhã. Então você põe no seu carro e vai ouvindo, e vai criando um ambiente de oração na sua vida. É o primeiro passo. Talvez você fale: pastor, eu não sei nem orar. Orar é falar com Deus, agradecer pelo dia, pela noite. Você vai aprendendo a oração. Você primeiro precisa se matricular na escola da oração. O primeiro passo é esse, é se matricular na escola da oração. O Tony, esposo dela, é um homem vaidoso, é um homem que se diz cristão, mas tem uma cena que ele vai na igreja, logo no começo, entra uma mulher, ele já dá aquela olhada para a mulher. Você veja que ele não está tanto na igreja, ele está ali presente, mas não é realmente um homem convertido, um coração temente a Deus, que sabe que Deus é uma realidade na vida dele. Ele vive uma fé de aparência, e ele tem um amigo cristão que está incentivando ele na fé. E o amigo dele, e aí quando ele vai despedir, o Tony fala assim: a gente se vê na igreja. O amigo fala assim: eu gostaria de ver a igreja em você. Ele fala assim: a gente se vê na igreja até domingo. E ele responde: eu gostaria de ver a igreja em você. Por que isso? Porque ele está vendo que o amigo está meio fora, os princípios, a forma que ele está lidando com a vida, a arrogância, o orgulho, a vaidade. Então ele até vai na igreja, mas a igreja não está nele. Ou seja, ele frequenta a igreja, mas Cristo não está como seu Senhor. Há uma diferença entre dizer que vai na igreja ou ir à igreja e ter Cristo como seu presidente, o seu Senhor. Não é só Cristo presente, é presidente da nossa vida. E aí esse amigo, você vê, está dando um puxão de orelha, né? Às vezes a gente tem que ter um amigo que puxa a nossa orelha. Se você tem uma pessoa que gosta de você, se você tem uma pessoa que tem um carinho por você, às vezes ele precisa puxar a nossa orelha. O que é puxar a orelha? É dizer: olha, o jeito que você está tratando a sua esposa não está certo. Olha, o jeito que você tratou o seu marido não está correto. Isso é alguém que tem carinho por você e tem essa coragem de falar para você algo. Mas você sabe que isso não é fácil, porque a pessoa às vezes ela não gosta, ela fica agressiva, a pessoa às vezes responde de maneira que fala: olha, não se meta na minha vida. Aí eu lembro do versículo de Provérbios, né, do sábio Salomão, que disse assim: mais vale um tapa de um amigo do que os beijos de um inimigo. Mais vale um tapa de um amigo do que os beijos de um inimigo. Então, às vezes, quando alguém tem a coragem de nos falar algo, às vezes quando alguém percebe que estamos desviando e tenta nos voltar para Deus, e às vezes a gente acha ruim com essa pessoa, a gente fica bravo, porque a pessoa está intrometendo na nossa vida. Mas se é um amigo de verdade, ele tem esse dever, e você tem que agradecer a Deus pela vida desse amigo, porque esse é um amigo de verdade. Não é só ouvir o que você quer sempre, ouvir coisas boas, elogios. Às vezes a gente tem que ser submissos uns aos outros, como diz a palavra do Senhor.
Nisso a nossa Elizabeth já está crescendo na fé, e ela está começando a entender Efésios 6, que diz: nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A batalha não é contra o marido, não é contra a mulher, não é contra o chefe, não é contra o pastor, não, a batalha é espiritual. E ali ela começa a entender que ela precisa lutar contra o inimigo certo. E numa cena muito bonita, ela sai do seu closet e ela entra assim, ela abre a porta, ela anda na sua casa, abre a porta da sua casa, ela diz: Satanás, saia dessa casa com suas mentiras, saia da sua casa com seus enganos. O Senhor Jesus é o dono dessa casa. Você vê que agora ela está como uma guerreira espiritual. Agora ela está dobrando os joelhos e se levantando em autoridade. A dona Clara diz assim para ela: você precisa colocar as luvas e lutar. Dona Clara fala para ela: você precisa colocar as luvas e lutar. Lutar não criticando, brigando, discutindo, mas como uma intercessora. Jesus é o Senhor dessa casa. E nós lembramos também da passagem de Tiago 4, que diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Filme Quarto de Guerra não é só sobre casamento, é sobre oração. O filme Quarto de Guerra é um filme que nos fala e nos convida à oração, e você pode orar, mesmo que você não seja nem casado, você pode orar. Você pode orar pelo seu trabalho, pela sua empresa, você pode orar pelos seus filhos, mesmo que você tenha um casamento abençoado, você tem que orar pelo seu casamento também, para que continue sendo abençoado. Então esse filme, ele é um chamado para todos nós nos levantarmos em oração pela nossa família. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, impeça-o. Sabemos que a oração produz efeitos, e o filme mostra isso. O marido dela está no restaurante com uma outra mulher, e ele está para cometer um adultério, e de repente a Elizabeth recebe no celular uma mensagem, um SMS: viu seu marido no restaurante com uma mulher. Ela poderia sair correndo, pegar o carro, ir lá no restaurante, ou poderia pegar o telefone, ligar, falar milhões de coisas, mas não, ela vai orar. E ela começa a orar, cheia de fé, e ela diz: se ele estiver fazendo alguma coisa errada, Senhor, impeça-o. Uma oração curta, mas cheia de fé. E o homem começa a ter um revertrés na barriga, começa a ter um negócio ruim, começa a ter uma náusea, começa a passar mal no restaurante. É resposta de oração da Elizabeth. A batalha é vencida na intercessão, e o papel do intercessor é orar e confiar e deixar Deus agir. E Deus agiu mesmo, que ele teve esse mal-estar lá no restaurante, e acabou ali o encontro. Tem uma frase que fala assim: alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. O Tony, ele é um homem vaidoso. O Tony é um homem competitivo, frio,
mas agora Deus vai quebrar esse homem. E às vezes Deus tem que usar coisas em nossa vida para a gente ser mais humilde, porque enquanto ele tinha um salário bom, ele tinha um carro bom, ele estava achando que não precisava de Deus, mas agora ele recebe a notícia que foi desligado, perdeu o emprego. Deus começa a trabalhar, e quando ele chega em casa, já esperando que ele falasse para a esposa que foi mandada embora, a esposa ia, tá vendo, agora a gente vai passar fome, agora vai faltar comida, isso, aquilo. Não, Elizabeth não fala nada. Elizabeth não critica, não condena, não acusa. Ela diz: Deus vai providenciar um sustento. Ele fala: pô, essa mulher tá diferente, né? Essa mulher, algo está acontecendo. E a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher tola com as suas próprias mãos a derruba. Agora ela está agindo como uma mulher sábia. O marido já está quebrado, o marido já está desempregado. O que adianta chegar em casa e você ouvir a sua mulher falando milhões de coisas na sua cabeça? Sabedoria no falar, ou melhor, ficar em silêncio e orar. E Deus começa a trabalhar, Deus começa a tocar no coração dele. E aí, como a gente fala, né, ele chegou ao fundo do poço. Só que quando a gente chega no fundo do poço, para Deus é um recomeço. Às vezes Deus permite a gente perder um emprego, às vezes Deus permite alguma coisa em nossa vida para que a gente chegue ao fundo do poço, mas o fundo do poço para Deus é simplesmente o recomeço. E esse recomeço é uma reconstrução de uma nova vida. Ele começa a tratar a esposa com mais gentileza, ele começa a ser mais ativo na vida da filha, ele começa a perceber que as coisas estão mudando na sua família. Ele chega para a esposa e fala assim, ele vai lá no closet e vê aquelas orações na parede, e vê aquelas versículos, e ele fala assim: o que está acontecendo aqui nessa casa? E aí ele pega o celular da esposa e vê a mensagem: seu marido está num restaurante com outra mulher. E ele fala: você sabia que eu estava lá? E você não falou nada. Ele começa a ver que a mulher dele está diferente, que a mulher dele está lutando outra batalha, uma batalha espiritual, não uma batalha humana, não uma batalha física, e que a esposa dele já está construindo em Cristo o seu alicerce. E ele começa também nessa nova fase: oração, restauração da sua família. E nós vemos no filme as mudanças no marido. Um homem que era frio, agora está quebrantado. Essa cena, ele está de joelhos diante da esposa. Ele roubou da empresa, se eu não me engano, 19 mil, ele decide devolver. Tem uma cena que ele passa, e ele vê um carro quebrado, e era uma pessoa que o perseguia, um colega de trabalho, ele troca o pneu para o colega. Ele está mudando. Deixa eu fazer aqui até um parênteses aqui. Essa pregação, pessoal, eu sei que aqui na igreja tem pessoas que já são divorciadas, tem pessoas que estão em um outro relacionamento, e aqui o objetivo não é jogar uma culpa. O objetivo aqui é que a gente possa deixar para trás os nossos erros e fazer certo a partir de agora. Se você está hoje num novo relacionamento, procure fazer certo daqui para frente. Você marido, você
mulher que está no novo relacionamento, não é jogar a culpa, o que já passou não volta, aquele que está em Cristo é nova criatura, vamos à frente, pare de olhar para trás, olhe para frente, mas aprenda essas lições e aplique daqui para frente. Errar é humano, agora errar 2 vezes é burrice, errar 3 vezes é burrice. Então, pegue essas lições do filme, não para ficar se culpando porque você é divorciado, ou você é divorciado, ou porque você tem filhos, ou você mesmo veio de um lar de divórcio. Não é meu objetivo aqui com isso. É que a gente possa aprender e praticar e acertar e melhorar. Porque senão você sai de um casamento, dá errado, você vai para o outro, dá errado, você vai no outro, dá errado. Poxa, aprenda a lutar com as armas espirituais. E outra coisa, a Bíblia fala que Jesus é um cavalheiro, ele não entra onde não é chamado, ele não arromba a porta. A Bíblia fala assim: eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei. Então, não adianta, por exemplo, um cônjuge querer e o outro ser como Faraó, coração duro, de pedra, que vem as pragas, não muda. Não adianta, não há casamento onde só uma parte quer. E eu sei que a igreja vai ter divórcios, eu sei que a igreja vai continuar pessoas tendo problema no casamento, e eu sei que isso não vai mudar nessa pregação, mas é certo, e esse filme nos mostra, que nós temos que lutar com as armas corretas, e deixar Deus fazer a obra na vida do nosso cônjuge, e se Ele deixar também, porque se o cônjuge não quiser, você pode orar de madrugada, orar de noite, você pode fazer vigília, você pode subir no monte, fazer o que for. Cada oração sua vai lá no coraçãozinho do seu cônjuge e bate na porta. Ele tem que abrir. Ele tem que abrir. Jesus não força. Jesus não obriga. A mudança é pessoal. Então, esse homem sentiu o toque no coração, esse homem sentiu o chamado de Deus, e esse homem começou a mudar, e graças a Deus pela mudança dele, uma família foi salva, uma família foi consertada, menos um lar em estatística de divórcio. Essa é a luta da igreja, é orar, é pedir que Deus ajude as famílias, porque o índice de divórcio é alarmante, se você vê as estatísticas de divórcio, só crescem. Aí nós vemos aí o caso da Virgínia, fazendo um selfie, vamos separar, está tudo bem, a gente é amigo, temos 3 filhos, gente, onde vão parar? Divórcio é uma tragédia. O divórcio não é uma coisa, eu fico imaginando milhões de seguidores que ela tem e falo, vou separar também, porque é tão comum, é tão normal, é tão relativo. Eu, como pastor nessa igreja, se uma pessoa chegar para mim e pede ajuda no casamento, a gente vai ajudar, a gente vai conversar, talvez não consiga, mas vamos tentar. Não podemos entregar os pontos, não podemos desistir, mas vamos tentar, vamos lutar, não é gravar um vídeo lá, está tudo bem, a gente, olha, é ridículo, achar que o divórcio é uma coisa tão leve, sendo que o divórcio traz prejuízos gigantescos. Quem passou por um divórcio que sabe, os filhos sofrem, você sofre, é divisão de bens, é família para um lado, é o pai e a mãe que gostava da pessoa, gente, é um rolo danado,
Não podemos nos conformar com o divórcio. Nós temos que lutar pela família, lutar pelo casamento. Se não der certo, separa, fazer o quê? Mas não é achar que agora não está dando certo, separa. Casou tem 6 meses, separa. Casou tem 1 ano, separa. Que é isso? Eu já vou encerrando. Quando a Elizabeth consegue um comprador para o imóvel da dona Clara, para a casa dela, é interessante essa cena. O homem, ele entra no closet e ele sai. Ele entra no closet, ele sai. E aí ele fala: alguém tem orado aqui. As orações não podem ser vistas, mas podem ser sentidas. Nós podemos sentir. Quando a gente vai num lugar e tem oração, a gente pode sentir, não podemos ver, mas as orações são sentidas, elas se discernem espiritualmente. E esse rapaz diz, inclusive é um pastor, ele fala assim: vamos comprar essa casa. O filme vai encerrando com a dona Clara e a Elizabeth se despedindo. E a dona Clara vibra cada vitória, ela fala: Senhor, mais uma vez o Senhor respondeu, mais uma vez o Senhor é vitorioso. E ela vai vibrando em cada vitória nesse casamento, porque é uma família. Mas o ciclo chega ao fim. A missão da dona Clara foi cumprida. E a Elizabeth pergunta: nós vamos continuar nos encontrando? Nós vamos continuar nos falando? A dona Clara diz: agora você vai ter que achar alguém para você discipular, para você acompanhar. Ela diz: eu pedi a Deus que me desse uma pessoa, e Deus me deu você, Elizabeth. Olha isso, eu pedi a Deus que me desse uma pessoa, e Ele me deu você. Agora, Elizabeth, eu passo o bastão para você, e você vai procurar uma outra mulher que está precisando também descobrir o seu quarto de guerra. Essa mulher está precisando ser uma mulher sábia. Essa mulher que está precisando a colocar as luvas espirituais. É hora dela sair de uma discípula para agora uma treinadora, ela evangelizar alguém, ela mentorear alguém. E a pergunta que eu faço é: passa para mim, Sibila, você tem discipulado alguém? Gente, essa missão não é só do pastor, de todos nós. Talvez você encontre uma mulher no salão de beleza, talvez você encontre uma mulher no seu trabalho, na fila do banco. O pastor Daniel não tem acesso. Primeiro que eu sou homem, a outra mulher, já vai haver uma dificuldade, mas você é mulher também, você consegue falar: olha, como são as suas orações? São quentes ou frias? Procure evangelizar alguém. Existem pessoas precisando nesse momento, perto de você. A gente tem medo, né, de falar de Cristo, mas dona Clara, ela fala de Cristo o tempo todo. Ela é uma grande evangelista. Nós também temos que ser. Aproveite a oportunidade, quando você acordar de manhã, faça uma oração assim: Deus, me use como um instrumento da sua graça hoje. Deus, me use como um instrumento para confortar alguém, para aconselhar alguém. Coloque alguém no meu caminho hoje, seja no elevador, seja na fila, seja onde for, que eu possa dar um conselho, dar um versículo, levar a palavra do Senhor, porque as pessoas, meus irmãos, estão precisando, estão perdidas, estão com depressão, ansiedade, pensamento de suicídio, está todo mundo assim. Nós temos um grande tesouro em nossas mãos. Vamos levar a palavra de Deus.